Conselho de Segurança. Sejam bem-vindos a mais um Conselho de Segurança, o podcast da política internacional da Sábado. Eu sou o Nuno Tiago Pinto, diretor da Sábado, e como habitualmente estamos na nossa redação com o professor de Relações Internacionais Vasco Rato e o jornalista João Carlos Barradas. Mas esta semana temos também uma convidada especial, Maria João Valente Rosa, reputada socióloga e demógrafa, que é atualmente professora na Universidade Nova de Lisboa e teve a amabilidade de aceitar o nosso convite para abordarmos aqui uma questão essencial. O que nos reserva o futuro quando este choro se torna cada vez mais raro. Professora, muito obrigado pela sua presença e diga-nos, é irreversível o envelhecimento da população portuguesa? Sim, o envelhecimento, já cumprimento todos, é um prazer estar aqui. O envelhecimento da população portuguesa, eu diria que a médio prazo é inelutável. Ou seja, nós não vamos contrariar esta tendência por várias razões. A primeira, vamos às causas. E as causas têm a ver com fatores que se ligam ao desenvolvimento das sociedades. Não é por acaso que estamos a envelhecer. Isto não é uma maldição que nos caiu em cima de nós todos. Estamos a envelhecer porque nos desenvolvemos. Somos sociedades mais desenvolvidas do que éramos no passado. E também não é por acaso que os países mais desenvolvidos são também eles os mais envelhecidos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são países com níveis de fecundidade baixos e por isso nascem poucas crianças e por outro lado têm níveis também de mortalidade baixos, o que significa que são cada vez mais pessoas, mais crianças que sobrevivem ao primeiro ano de vida, conseguem chegar às idades superiores e aí vivem mais tempo e por isso aumenta também a importância estatística das pessoas nas idades superiores. Portanto, temos mortalidade baixa e fecundidade baixa, associada ao desenvolvimento das sociedades. Quem não gosta de viver mais tempo, e isso é um fator que nos leva a perceber que nós vamos continuar se a mortalidade continuar baixa e se as sociedades continuarem a desenvolver. E, no entanto, também diria que, em alguns países designadamente da Europa e Portugal, nós vamos ter um processo particularmente acentuado até 2040. Eu não estou a fazer futurologia, não é disso que se trata, mas o que é que se está a passar? O que se está a passar é que nós vamos assistir a gerações que nasceram em períodos de natalidade elevada, do passado, até meados dos anos 70, se quiser, a entrarem progressivamente nas idades superiores. Portanto, são estas gerações muito numerosas que vão começar e já estão a entrar nas idades superiores, 65 ou mais anos, e por isso, até 2040, estas gerações muito numerosas vão fazer aumentar a importância das pessoas nas idades superiores. Portanto, eu quando digo a médio prazo, isto significa que vamos ter até 2040 muito mais gente com 65 ou mais anos. A pirâmide torna-se invertida. Ainda mais acentuada. E isso é um ponto. Por outro lado, na parte da base dos nascimentos também, não é expectável que, por um lado, voltemos a descendências numerosas, isso é sabido, como eu disse, isto tem muito a ver também com o desenvolvimento, mas também há aqui um fator importante que tem a ver com o passado que nós transportamos. E o que é isto? É que estão a chegar às idades férteis cada vez menos mulheres. Porquê? Porque também nasceram já em períodos de natalidade reduzida. Portanto, estas mulheres, nas idades férteis, mesmo que tenham mais filhos, isto não reverte necessariamente num aumento significativo do número de nascimentos, porque elas são menos do que as suas mães. E por isso temos aqui um acentuar deste processo e para isso temos que, e sabemos, isto está diagnosticado, agora é preciso saber lidar com esta situação, que é uma situação que não aconteceu hoje. Não, em relação ao país Portugal não está sozinho. Aliás, o mundo como um todo também está a envelhecer, mas Portugal também não está sozinho neste processo, a Europa como um todo também está a envelhecer e por isso o que é preciso e sabemos que o futuro vai ser assim, esta situação não começou hoje nem ontem e temos que nos adaptar a um novo perfil populacional e esse é que é o grande desafio do futuro. Que é a resposta que é dada a esse problema, que é a imigração. Também pela imigração, aliás, é muitíssimo interessante perceber que a imigração tem aqui um papel muito importante, porque por um lado, se for uma imigração tipo, imigração com I, entradas tipo laboral, porque são pessoas que entram essencialmente
nas idades férteis, e as idades férteis vão necessariamente ter como efeito nascimentos que aqui acontecem no país, e a imigração tem o efeito exatamente contrário. E é muito interessante, diria eu, notar que em 2022 houve um aumento do número de nascimentos, que tem vindo a ser muito noticiado, não é? Os nascimentos aumentaram, e olhando mais em detalhe para os números, percebemos que 78% desse aumento, ou seja, o aumento correspondeu a mais 4 mil nascimentos, em números redondos, do que em 2021. 78% desse aumento foi fruto de mães cuja nacionalidade era estrangeira. Ou seja, os nascimentos de mães cuja nacionalidade é estrangeira corresponderam em 2022 a 17% dos nascimentos em Portugal. Quase 1 em cada 5 nascimentos, nunca o valor foi tão alto. No ano anterior, o número de nascimentos cujas mães tinham nacionalidade estrangeira rondava os 14%. E só por curiosidade, temos uma percepção da origem dessas mães? Ou seja, para além de serem estrangeiras, não é? Para além da origem ser estrangeira, de que países... Eu diria tem muito a ver com as mulheres que aqui se encontram, mas eu diria que sem ter analisado em detalhe estes números, mas diria que são fundamentalmente fora da União Europeia, ou seja, são mães que não vêm de países da União Europeia. Nós sabemos, depois, quando falamos da imigração, temos tendência para juntar tudo no mesmo, mas a imigração é um fenómeno muito diverso, muito heterogéneo, e que também, em termos demográficos, os comportamentos demográficos das populações imigrantes não são iguais. Temos populações imigrantes dentro da União Europeia, portanto, pessoas que vêm para o país, que vêm de outros países da União Europeia. Temos também portugueses que estiveram noutros países da União Europeia que entram no país, portanto, o imigrante não é necessariamente o estrangeiro. E depois temos pessoas que vêm fora dos países da União Europeia. E essas pessoas que vêm de fora dos países da União Europeia, essas estão particularmente concentradas nas tais idades centrais, que são as idades mais férteis. As pessoas que vêm dos países da União Europeia, estou a lembrar-me do Reino Unido, de França, etc., são populações com menos jovens, menos concentradas nas idades centrais que os outros. Portanto, temos aqui diferentes populações. O Brasil é uma nacionalidade muito importante neste momento em termos imigratórios, também a Índia, o Nepal, muitos outros países da Ásia, que também têm assumido aqui uma particular importância, mas também alguns países da União Europeia, como eu dizia, que também têm importância. Mas o efeito dos imigrantes sobre os comportamentos do país é diferente consoante o tipo de origem de que falemos. De qualquer das formas, grosso modo, poderia dizer que uma almofada não é a resolução, porque não está aqui em causa, nós não vamos conseguir evitar, mas atenuar os níveis de envelhecimento, por um lado pela via dos nascimentos, mas também pela via das entradas nas idades centrais. A imigração é uma boa almofada, tal como a imigração agrava tudo isto que nós temos vindo a falar. Vasco, achas que os portugueses têm consciência deste problema que é a questão demográfica? Os portugueses, ou pelo menos a classe política, e em termos de adoção de medidas para mitigar ou para solucionar o problema? Acho que os portugueses não têm essa noção. Nem é uma preocupação? É uma preocupação agora porque começam a ver pessoas oriundas de outros países e não gostam muito. Quer dizer, claramente, nós vemos isso no dia-a-dia, que há um certo desconforto, não é? com pessoas oriundas de outros países, e como não percebem a necessidade, enfim, dessa mão de obra, para falar de uma forma mais simples, como não percebem essa necessidade, pensam que é uma escolha. E, portanto, como é uma escolha, é algo que se pode inverter ou que se pode pôr termo. E eu tenho a ideia, não sei, talvez a professora aqui nos possa ajudar, eu tenho a ideia que a maioria das pessoas dessa idade mais fértil que refere são homens, não são mulheres, que o perfil da imigração é predominantemente masculino, não é famílias, não é casais.
Não, há uma predominância, uma prevalência de do homens, sexo masculino, mas não é... não é esmagadora. Não é esmagadora, não é esmagadora, essa diferença é cada vez menos esmagadora. E já agora, por acaso, relativamente a esta questão que falou, penso que há aqui um ponto também igualmente importante e que nos estamos a esquecer, é que no envelhecimento, quando falamos do envelhecimento, falamos das idades superiores e das idades mais baixas. Esquecemos de uma idade importantíssima, que é a tal idade central. E a idade central, que são as idades ativas em demografia, que não significa que as pessoas sejam ativas, mas são as idades que é dos 15 aos 64, se quiser, essa idade está a diminuir. E é essa idade, dos 15 aos 64, que mais vai diminuir no futuro. Nós estamos com um problema, e em Portugal já está a diminuir esse número de pessoas nessas idades centrais desde 2009, e isto coloca seríssimos problemas em termos de mão de obra e seríssimos problemas em termos de economia. Nós precisamos de captar pessoas e por isso estava aqui a falar, segundo os cenários recentes, entre 2021 e 2041, nós vamos ter, em Portugal, cenários recentes do Eurostat, vamos ter uma perda de cerca de 1.921.000 pessoas a menos no grupo 15-64 anos. Portanto, menos pessoas nas idades centrais e também essas idades centrais mais envelhecidas, ou seja, com cada vez mais pessoas nas idades superiores e menos a entrarem, em virtude, lá está, de terem nascido já em períodos de natalidade baixa. Mas isto é um problema que não é só nosso, é um problema da Europa. A Europa está a confrontar-se com um problema de falta de pessoas em idade ativa, que é algo extremamente importante para o dinamismo das sociedades, como nós sabemos. Portanto, temos aqui uma outra questão que é como é que nós vamos colmatar falhas que vamos sentir aos mais variados níveis relativamente a esta população em idade central. E lá está. É aí que eu acho que a política falha, porque, de uma forma geral, eu creio que os políticos, que a classe política tem essa consciência que de facto há este problema. Não têm as soluções. E não estão particularmente interessadas em discutir o assunto, porque a solução é a imigração. Quer dizer, a solução não é mais bebés, ou se a solução é mais bebés, isso só reproduz efeitos daqui a uma geração ou duas. Portanto, o problema imediato, que é o problema que se coloca até 2040, enfim, que são as pessoas nascidas, nós sabemos isto Sim. Não é uma especulação, não é? Isto é uma projeção dos nascimentos. Portanto, nestes próximos 25 anos, nós de facto precisamos de imigração. E acho que há algum receio junto à classe política para falar sobre o assunto. E a resposta que é dada neste momento é muito interessante, porque o que estamos a verificar, eu creio que é uma clivagem entre pessoas que dizem que devemos ter uma política mais aberta versus um grupo de pessoas que diz que temos de recrutar pessoas dos países que nos são mais próximos culturalmente. Acho que é essa a clivagem. Mas também não me parece, olhando para o resto da Europa, também me parece que à medida que o crescimento da imigração é mais visível para as pessoas, visível mesmo, vêm as pessoas na rua, nos Ubers, que a resistência à imigração irá crescer. Portanto, o problema político eu acho que nem sequer é tanto trazer pessoas, porque... Enfim. Que é uma clivagem que não existe, que diferente do que há uns anos, quando houve aquela grande vaga de imigração de leste, que não se sentiu tanto. Sim, mas o meu ponto é esse, é que não se sentia porque a imigração era relativamente reduzida. Portanto, tu estás a falar de uma percentagem muito pequena que não era particularmente visível. Em grande parte do país nem sequer era visível. Tu hoje vais a qualquer parte do país e vês as pessoas nos restaurantes, etc. Já é visível essa imigração. E quer queiramos, quer não, quer dizer, por muito possamos dizer que a sociedade portuguesa não é racista, não é isto, não é aquilo, há desconforto, quer dizer, e não é, mais uma vez, também não é só uma questão portuguesa, isto verificou-se por toda a Europa. Portanto, parte da solução aqui é convencer as pessoas que de facto que é necessário, que a imigração é necessária, é uma necessidade económica e que esse desconforto, enfim, tem de ser
As pessoas têm de ser tranquilizadas. Caso não se faça isso, vamos ter, de facto, resistência, movimentos xenofóbicos, etc., como aliás aconteceu no resto da Europa. Como aconteceu no resto da Europa e que nós até agora temos mantido um pouco à parte em relação a esses movimentos. Sim, mas podemos já continuar sobre esta área. Mas uma das soluções dos imperativos que a professora Maria João tem apontado nas suas intervenções mais recentes é de que a própria ideia de idade ativa tem de ser repensada, o que implica com todo o sistema desde formação profissional até o sistema de reformas e por aí fora. Como é que, na sua opinião, professora, é possível dar passos práticos no sentido de repensar, de alargar, de tornar mais velha, quase, digamos assim, essa idade ativa? Sim, aliás, tenho pensado muito sobre esta questão, como disse, porque nós temos um modelo. O nosso modelo de organização de ciclo de vida é um modelo que foi herdado de um tempo que nada tem a ver com o tempo de hoje e com as exigências e os desafios de hoje e do futuro. É um modelo que tem um ciclo de vida que temos uma fase de formação, depois temos uma fase em que trabalhamos e depois temos uma fase de descanso, reforma, o que se queira chamar. Ora bem, este modelo tripartido, para além de ser antinatura, no sentido em que nós andamos aos solavancos, umas vezes adormecemos ativos, no dia seguinte acordamos reformados, não nos aconteceu nada de diferente, só que passámos a ter mais um ano. Coisa completamente sem sentido, porque o envelhecimento é um processo contínuo e não começa aos 65 anos, começa, aliás, quando nós nascemos, começamos logo também a envelhecer. E por isso, este modelo tem sido, as pessoas continuam a reproduzi-lo de uma forma quase acrítica. Ora, nós sabemos que, em primeiro lugar, e agora falando da vida adulta, a formação é cada vez mais essencial ao longo da nossa vida. Não nos basta aquilo que aprendemos na escola ou até aos 20 anos. Nós precisamos de continuar a fazer a atualização de conhecimentos ou a adquirir novos conhecimentos. Portanto, precisamos desse ponto. Também o trabalho não é só esforço, é também uma forma de reconhecimento social, é também uma forma de nós nos implicarmos com os outros, portanto, e uma forma de rendimento, é um rendimento financeiro importante. Portanto, o trabalho também concentrado naquela fase central, intensíssima, também é algo que não faz muito sentido, porque nós precisamos de continuar com alguma atividade, não digo que seja a mesma com a qual com que começamos, mas que precisamos, e o descanso, naturalmente que sim, o lazer, o tempo para estar com os outros, etc. Ora bem, combinar estas várias fases e misturá-las é um primeiro princípio, que é retirar esta segmentação, estas gavetas que nós temos na nossa vida adulta. E o que implica que trabalhar ou ser ativo durante mais tempo, de uma forma menos intensa nas idades centrais, liberta tempo para a formação, que é essencial, liberta tempo para nós próprios, que é essencial, e permite-nos também durante mais tempo estarmos a contribuir socialmente. Isto obriga a rever uma série de pressupostos, a começar pelo modo como nós olhamos para as idades superiores. Nós olhamos para as idades superiores como sendo alguém com 65 ou com 70, não sei se têm noção, mas acho que é interessante aqui referir, que a administração pública, portanto, a idade de saída da administração pública obrigatória é aos 70 anos. E eu fiquei espantada porque fui ver quando é que isto nasceu. Quando é que foi criada esta ideia dos 70 anos? Ora, esta ideia dos 70 anos começou a vigorar e tem por base um decreto de 1929. Desde 1929 já se passaram quase 100 anos. As pessoas com 70 anos de altura, que eram pouquíssimas, que lá chegavam felizes, mas poucas, praticamente hoje quase todos temos hipótese bem de chegar aos 79, aos 79, aos 70, temos hipótese de viver muito mais tempo. Somos diferentes. Uma pessoa com 70 anos hoje nada tem a ver com uma pessoa de 70 anos do passado, mas continuamos a dizer, a partir desta idade, acabou, já não pode continuar no mercado, já não pode continuar a trabalhar. Mas porque essa pessoa ainda pode dar muita pessoa? Hoje, como digo, é diferente. O facto de ser mais velha não significa que diminua as suas competências ou as suas capacidades, depende do modo como ela foi exercitando ao longo da vida essas suas capacidades. Portanto,
as pessoas mais velhas do futuro nada têm a ver com as pessoas mais velhas de hoje, como as de hoje nada têm a ver com as mais velhas do passado. Portanto, nós temos que olhar para as idades. O facto de se ter 70 ou 75 não é necessariamente algo que desvaloriza a pessoa no exercício, depende das funções, é claro. Portanto, um mercado flexível, pessoas a trabalharem durante mais tempo de uma forma menos intensa, em várias atividades. Isto poderia ajudar a conciliar este bónus de tempo de vida que nós estamos a ganhar, para não ser mais tempo para ser velho, mas sim mais tempo para se viver na vida adulta. No fundo propõe a idade da reforma não ser obrigatória, ser facultativa. Se alguém quiser chegar aos 65 ou 70 anos e continuar a trabalhar, poder e se tiver projetos, isso, se quiser, também é preciso que os outros nos recebam. O problema é que também muitas vezes a pessoa entra para uma determinada atividade, que até faz lindamente, ao fim de 30 anos já não está a fazer tão bem essa atividade, e muitas vezes essa atividade até já desapareceu, em virtude da dinâmica da própria economia. Portanto, é preciso que as pessoas vão, ao longo da sua vida, eu quando estou a falar do envelhecimento, normalmente e aliás na Assembleia da República é muito interessante, quando se fala de mais velhos, fala-se logo das pensões e das pessoas mais velhas. Não, falar do envelhecimento é falar dos mais novos. Ou seja, o que é que nós estamos a fazer para as gerações futuras? Pessoas que têm 40 anos hoje, como é que estão a pensar o seu futuro? Têm o dobro do tempo de vida pela frente. É uma boa notícia. Ou mais do dobro. O que é que estão a pensar fazer com esse mais do dobro do tempo pela frente? Portanto, é pensar em várias carreiras, várias trajetórias, mas é preciso que estejamos nós preparados e não utilizemos aquele mecanismo terrível, que é um mecanismo que também ninguém contesta, que eu não gosto do nome, mas é o idadismo, portanto a discriminação em função da idade, em que uma pessoa tendo uma determinada idade já é olhada, duas pessoas, uma na idade central e outra muito nova ou muito velha, por ser muito nova ou muito velha, é automaticamente discriminada pela idade que tem. Isto não faz sentido, ou seja, proposta olhar para as pessoas em função daquilo que elas têm que dar, ou que podem dar, e termos uma estrutura social e pública que apoie essas mesmas iniciativas. Porque, por exemplo, porque não centros de orientação profissional como há para os mais jovens, para as pessoas mais a partir de uma certa idade? Porque não termos orientação profissional? Eu gostava, imaginando, de ser fotógrafa, por hipótese, mas eu não sei como é que é de começar essa atividade. Eu tenho dificuldade, a não ser que vá para aqueles cursos de nicho muito especiais, tenho dificuldade em encontrar orientação para os meus talentos que eu fui adquirindo ao longo da vida. Portanto, o que eu proponho é um redefinir do mapa da vida. Este mapa que nós temos nada tem a ver com aquilo que são os novos desafios para as gerações presentes e futuras, porque, repare, 50% das crianças que nascem hoje têm hipótese de ultrapassar com sucesso os 100 anos. E eu só espero, eu fui avó recentemente, eu só espero que o meu neto não seja obrigado a vestir a mesma roupa de modelo de ciclo de vida que eu vesti, porque vai ser um infeliz. Portanto, eu espero que ele viva numa sociedade em que todos os tempos possam ser tempos ricos e tempos onde Mas isso é uma mudança de paradigma, porque o nosso sistema está montado naquela ideia de que nós trabalhamos um certo número de anos e chegamos a uma determinada idade e podemos reformar-nos, tanto que em vários países, sempre que são propostas, e vimos recentemente em França, quando foram propostas o aumento da idade de reforma, por exemplo, isso dá origem a manifestações, a contestação social e tudo mais. Portanto, é algo que é um paradigma diferente. E claro que é, e que tem que ser mexido em várias frentes, porque não é mexer numa ponta, isto é mexer em tudo, e mexer no sistema, e é mexer também na fórmula da segurança social, é mexer em tudo, não é mexer num aspecto. E o problema é que nós, quando temos que mexer, vamos buscar, aliás, na fórmula da segurança social, esse é um bom exemplo, mas vamos buscar uma parte. Ora, nós temos que mexer na educação, no que estamos, temos que mexer no trabalho, na parte do trabalho. Temos que mexer naquilo que é toda a parte do setor privado. O que é que se está a fazer e de que forma é que nós estamos a adaptar as nossas atividades para pessoas com perfis diferentes. E temos que mexer em muita coisa. É uma mudança total de paradigma, e eu gosto muito de frases. O Oscar Wilde, não sei repetir exatamente, mas ele dizia, por vezes acusa-me, isso é utópico, isso é
As pessoas ficam sempre muito satisfeitas com este modelo. Mas não é um modelo para se aplicar a quem tem 65. É um modelo para começar a ser aplicado a quem tem 40 e a quem tem 30. E é no futuro que nós vamos ter esses benefícios. Não é um modelo com uma aplicação imediata sobre os que têm 65. Atenção, eu estou a falar em termos de geração. Mas o Oscar Wilde dizia que, então, se não existissem estas ideias, a escravatura, que na altura era uma ideia, a abolição da escravatura era uma ideia utópica, não é? Que é abolir a escravatura, ou também a democracia, eram ideias utópicas, nós não tínhamos conseguido nada disso. Portanto, o que é preciso é percebermos que estamos a viver tempos diferentes. E o que é preciso é também perceber que a demografia não é culpada dos problemas. A demografia é o resultado de muito. E a demografia, eu costumo dizer que é como se fosse um despertador. Ele toca. Nós temos duas reações possíveis. Uma delas é desligar o despertador e continuarmos a dormir e fingir que o despertador não tocou, que é o que muitos estão a fazer. Aliás, o ex-comissário europeu Claude Juncker disse uma frase que eu achei maravilhosa, que era algo do tipo: todos nós sabemos o que é preciso fazer, só não sabemos é como é que, se o fizermos, voltamos a ser reeleitos. Portanto, isto é o ponto que está aqui em causa, porque todos sabem, e a forma mais simples é culpar a demografia. Eu não quero que a demografia volte para trás, porque se a demografia volta para trás, isto quer dizer que volta aos anos 60, que foi o período em que eu nasci. E digo, para quem nasceu nessa altura, os anos 60 em Portugal eram anos muito maus, com uma pobreza extrema, com tudo, com um analfabetismo terrível, etc. Portanto, eu não quero voltar ao passado, eu quero encontrar-me com o futuro, e esse é que é o verdadeiro desafio, e para isso eu tenho que mexer em tudo. Professora, mas só uma questão, como é difícil fazer, pelo menos nas sociedades com perfis demográficos semelhantes aos nossos, a não ser que aconteçam catástrofes ou, no caso de revoluções profundas e violentas, a fazer toda essa mudança que considero essencial, é capaz de nos indicar, pelo menos, alguns exemplos de reformas que vão no sentido que aponta? E quais são os problemas com que se tem deparado essas reformas? Bem, para já, eu acho que este problema tem que ser pensado de uma forma muito profunda. E vou dar um exemplo. O Japão, que é um país particularmente longevo, como sabemos, criou, ao nível mais elevado da hierarquia, um chamado Conselho Superior para as Vidas Longas. Isto significa o quê? Significa repensar o tal mapa da vida, que vai buscar, não vai buscar só economistas, vai buscar filósofos, vai buscar pessoas de variedíssimas áreas e vai pensar como é que se pode conseguir um novo desenho da vida, em que a vida não seja esta sucessão de momentos em que salta de etapa em etapa como se atrás não tivesse nada a ver com a seguinte. E este é um ponto importante. E depois existem iniciativas várias, por exemplo, em Singapura, relativamente à formação, existem bolsas que são dadas, bolsas, quer dizer, um dinheiro, um montante X que é dado às pessoas em idade ativa, para elas só o podem gastar em formação de cursos certificados. E no tempo em que entenderem. Isto em articulação com as empresas ou com o sítio onde trabalham, para quê? Para as pessoas conseguirem fazer ou a atualização dos conhecimentos, porque é preciso, ou a reconversão dos seus saberes. E este dinheiro é importante, mas as pessoas só o podem. Portanto, é uma formação, é uma outra ideia que está em prática, no caso em Singapura. E existem outras ideias. Eu que não gosto muito de ouvir e ouço frequentemente é aquela chamada ideia de agora as pessoas chegam aos 65 anos e agora vamos pô-las a fazer coisas, ir à ginástica. É importantíssima a ginástica. A Universidade Sénior. A Universidade Sénior. Não, o que eu quero é que as pessoas, a vida seja um contínuo. Esse é um primeiro ponto. Portanto, não é a partir de uma certa idade. Porque se eu nunca gostei de ginástica, porque é que agora eu tenho que ir para a ginástica para ser saudável? É bom fazer-se ginástica, é bom aprender-se, mas é bom que as pessoas mantenham o seu vínculo com a sociedade e que os outros nos considerem como alguém que pode fazer a diferença enquanto cá estamos. E esse ponto
Se aprendemos só para nós, que também é bom, não digo que seja mau, mas se aprendemos só para nós, o nosso vínculo com os outros vai se perdendo, para além da parte do trabalho, que deixamos de ter trabalho, e vamos perdendo o vínculo com os outros. E isto começa a gerar problemas outros de nível de gravidade maior, como seja a solidão, o isolamento, e depois um problema também terrível, como nós sabemos, que é as vulnerabilidades financeiras. Pessoas mais velhas hoje, a esmagadora maioria, cerca de 90% das pessoas hoje com 65 ou mais anos, seriam pobres, portanto estavam abaixo do limiar de pobreza, se não recebessem as transferências sociais. Ora, isto portanto, nós não podemos dizer vamos acabar com as transferências sociais. Não podemos dizer isto, porque agora, o que é preciso é que as pessoas mais novas, porque as gerações futuras vão ter aqui um problema complicado a gerir, porque o número de pessoas em idade pensionistas, por comparação às pessoas em idade ativa, nós temos um sistema de repartição, não é? Como é sabido, são cada vez menos. Portanto, a carga sobre essas pessoas e mais, aquela idade de reforma que vai aumentando e que está indexada à esperança de vida, também nós sabemos que a idade média de reforma por velhice é muito inferior a essa idade que atualmente é dos 66 anos e 4 meses. Ou seja, em 2021 a idade de reforma por velhice média era de 64,7 anos. Ou seja, abaixo dos... Portanto, as pessoas reformam-se antes, estão fartas de facto de fazerem o que estão a fazer, que já não fazem tão bem quanto faziam. Os empregadores até muitas vezes ficam satisfeitos, dizem esta pessoa está aqui a mais, só que está a mais ali, mas podia não estar a mais num outro sítio qualquer. E em cima disso tudo existe também a questão do avanço tecnológico, a automação, a inteligência artificial. Discutimos aqui a semana passada a questão da inteligência artificial, que afeta também a mão de obra. Como é que a demografia pode interagir com estas mudanças tecnológicas e que vão ter implicações necessariamente na economia e no mercado de trabalho? Pois a demografia não tem que interagir, não é? A demografia, temos aqui os movimentos populacionais, sabemos que apesar de estarmos numa sociedade que vive em plena quarta revolução industrial, com robôs, inteligência artificial, etc., isto não significa que o trabalho esteja em causa, o trabalho no sentido das atividades. Algumas vão desaparecer, mas outras vão reaparecer. E existem, aliás, competências que começam a ser cada vez mais importantes e outras que vão perdendo a sua relevância. Como é que nós sabemos que precisamos de pessoas. Uma sociedade é feita por pessoas e é tanto mais rica quanto mais pessoas tiver. E isso nós temos que perceber. Por isso, e passo para a questão também da imigração, claro, nós precisamos de atrair pessoas, nós precisamos de incluir pessoas e não de excluir. Isto significa o quê? E é a orientação da Comissão Europeia, recentemente num relatório que publicou, que nós temos de tornar o mercado mais inclusivo. E o que é que significa isso? Significa ir buscar, porque a demografia aí diz vamos ser cada vez menos nas idades centrais, ir buscar pessoas que estão à partida à margem ou um bocadinho fora do mercado. Como sejam as pessoas mais velhas, precisamos delas, precisamos mesmo. Como sejam as pessoas que, por terem uma origem diferente, muitas vezes estão a desempenhar funções que estão muito abaixo das competências que têm. Precisamos de ir buscar pessoas, precisamos de imigrantes, e precisamos de todos os outros que, por uma razão ou outra, estão excluídos do mercado de trabalho e algumas pessoas, designadamente também as mulheres, precisamos de ir buscar e a Comissão Europeia aponta estratégias e ações concretas para cada uma destes pontos, dizendo que nós temos de tornar o mercado inclusivo, em que ninguém seja discriminado em função do atributo que tem. Aliás, é muito interessante a nossa Constituição da República, que já vai na 7ª revisão, salvo erro. Agora estamos a começar, e tem um artigo 13º, que tem sido muito falado agora por outras razões, que é o artigo da igualdade, e no ponto 2 diz: ninguém pode ser beneficiado, prejudicado, etc, 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 em função de, e tem 11 atributos: sexo, orientação sexual, religião, país de origem, tal, tem 11 atributos. A idade não consta. Ou seja, como se a idade pudesse... Eu sei
que depois há outras razões que podem justificar, mas chegou-se ao ponto de dar os exemplos todos e esquecermos da idade. E a idade, segundo o relatório recente das Nações Unidas, diz que cerca de 1/3 dos europeus foram objeto europeus mais velhos, foram objeto de discriminação por causa da idade. E o ser-se mais... Mas que tipo de discriminação? Por exemplo, em termos de escolha de duas pessoas para ocupar um determinado cargo, a pessoa se é muito velha ou se é muito nova, mesmo que saiba a mesma coisa, é que nós falamos muitas vezes da discriminação em relação aos mais velhos, mas a discriminação em relação aos mais novos também existe. Mas essas coisas são muito difíceis de legislar, porque, vamos lá ver, do ponto de vista de uma empresa, é evidente que preferem alguém com 30 anos do que alguém com 50, porque o investimento na formação, etc., leva as empresas para fazer uma escolha racional, que é escolher a pessoa de 30 e não dos 50 anos. Do ponto de vista de gestão da própria empresa. Mas depois, no caso Desculpa, português, isso não é necessariamente assim. Mas não é tem a ver com o tipo de atividade, geralmente tem a ver com assim. a formação que as pessoas têm e tem a ver com uma João, coisa que nós não podemos esquecer, que é a perspectiva de carreira de trabalho que não está a ser dada, sobretudo às pessoas mais novas. Essa generalização é factualmente correta. Depois há exceções, há ramos, etc. Mas, quer dizer, a generalização é, por definição, uma generalização. Mas é só para chamar a atenção. Claro, não. Um princípio de gestão não pode ser aplicado de uma forma como séria. generalização, sobretudo as grandes empresas, é assim que funcionam, assim que recrutam. Correto. Problema, no caso concreto português, é o perfil da nossa economia. Quer dizer, 80% ou 85% da nossa economia são PMEs que empregam 3, 4 pessoas e muitas vezes são entidades familiares. E, portanto, estas normas de não discriminação, etc., nesse sentido, não têm grande adesão à nossa realidade económica. Portanto, o problema anterior, a meu ver, é o tipo de perfil da economia portuguesa, o tipo de perfil da nossa economia, que não é adequado para a produtividade, não é adequado para a inovação, não é adequado para uma série de coisas. E eu já agora gostaria de acrescentar, porque eu acho que não tem a ver com o perfil das empresas, eu acho que também tem a ver com um bocadinho com o perfil, porque nós temos uma coisa terrível. Nós temos um déficit de qualificações brutal. Sim. E, por exemplo, mas tem a ver com o perfil. Nós somos o pior aluno da Europa a este nível. Os empregadores, a percentagem de empregadores, é mais empregadores que têm no máximo o 9º ano de escolaridade, é em Portugal de 45%. Ou seja, quase metade dos empregadores têm no máximo o 9º ano de escolaridade. E melhorou muito. Tem vindo a melhorar. Mas a seguir a nós está malta com 39%, talvez qualquer coisa assim. Ora, isto é terrível. Portanto, tem a ver com baixas lideranças. Nós temos lideranças fraquíssimas. Nós não conseguimos olhar para as pessoas. Nós conseguimos olhar para o trabalho. Aliás, é interessante, porque quanto mais tempo uma pessoa está no trabalho, nós trabalhamos em média mais 9 horas por semana que os alemães e a nossa produtividade não tem nada a ver. Exatamente. Ou seja, nós não conseguimos avaliar, nós não conseguimos... Aliás, não é só em termos empresariais, também em termos públicos é a mesma coisa. Nós não temos metas para avaliar, nós não conseguimos definir metas. Os professores não são avaliados, por exato, exemplo. nós andamos todos os anos, vamos definindo, e quanto mais tempo a pessoa estiver num trabalho, mais valorizada é. Isto não é olhar... Aliás, devia ser ao contrário, como noutros países europeus. Se está menos tempo e consegue realizar aquilo que é o objetivo, é porque é melhor que a anterior. Pois aqui é ao contrário. Quanto mais tempo está, mesmo mais... que não se esteja a fazer nada. Mesmo que não se esteja a fazer nada. Portanto, o que nós temos aqui é um problema de avaliação, de falha, problema de baixas lideranças e baixa qualificação, que isto, a imigração, mais uma vez, podia ajudar aqui, porque nós precisamos de... Nós vivemos hoje... as sociedades não funcionam, ou seja, o valor das sociedades não é função do seu braço musculado, não é quanto mais força física tem, mais não, é a função muito do conhecimento e de toda a parte mental. Portanto, todo o músculo cerebral é que faz a diferença em termos de sociedade. Portanto, nós precisamos de informação, precisamos de conhecimento, que não temos,
de informação temos em excesso, mas precisamos de conhecimento, precisamos de lideranças, e isto tudo, e precisamos de avaliação forte e funcionar por objetivos. Agora, quando, mesmo em termos públicos, nós não conseguimos perceber quais são as metas, porque as metas são de tal forma não quantificáveis que nós nunca sabemos se as atingimos ou não as atingimos, então não podemos exigir ao privado, às entidades privadas, que façam o mesmo. É claro que nós funcionamos em cada ano, e por isso não tem a ver com pessoas, porque as pessoas muitas vezes têm competências. A BMW, por exemplo, foi um caso de sucesso ao repensar a sua estrutura. Eu não sei se poderia falar aqui de uma marca, mas é conhecida como um case study, porque chegou à conclusão que grande parte da sua população empregada e os engenheiros tinham mais de 45 anos. E então, se nós não podemos perder esta gente toda, então nós vamos adaptar tudo, adaptar um espaço, adaptar isto, adaptar aquilo. Conclusão da história. O absentismo diminuiu ou ficou praticamente a zero, porque as pessoas faltavam muito, porque nem os espaços estão adaptados. Quer dizer, uma pessoa, do espaço, o chão, os ecrãs, seja o que for, e a produtividade aumentou brutalidades. Portanto, o que é que eu quero dizer com isto? A conclusão da história é que o facto de ser mais velho não é menos bom do que ser mais novo. Depende das atividades de que nós estejamos a falar. Agora, se nós fizemos um blind em relação, pode dizer, mas as pessoas mais velhas se calhar querem receber mais dinheiro. Então há qualquer coisa. Nós estamos a oferecer salários em função do que a pessoa trabalha ou em função da idade que a pessoa tem. Faz sentido? Não faz sentido. Em função do mérito que a pessoa tem. Nós devemos olhar para as pessoas. E nós nunca nos habituámos a olhar para as pessoas. Nós, e que há pouco o professor Vasco Rato referiu, e bem, nós olhamos para as pessoas em função dos atributos que elas apresentam e que não têm nada a ver com elas. Como seja, é homem, é mulher, é velho, é novo. É de origem, entre aspas, não europeia ou é de origem europeia. E traçamos logo uma fotografia. A partir daí dizemos, então interessa ou não interessa. Isto e a pessoa propriamente. Ou seja, nós estamos a definir a pessoa em função, como eu costumo dizer, quase do número de sapatos que ela usa. Ora, a pessoa não é o número, em 3 números, em 3 atributos, dizemos, esta pessoa interessa ou não interessa. Ora, a pessoa não é isso, não é o facto de ser mulher ou homem, não é o facto de ser mais velha ou mais nova. Agora, para isso, nós precisamos ter uma sociedade que valorize o conhecimento, por um lado, e que incentive o conhecimento e aposta nele, as lideranças e, como disse bem, a questão da avaliação, que é uma questão muito mal contada e muito mal aplicada. Mas isso é que me preocupa, porque eu acho que nós, de uma forma geral, não valorizamos o conhecimento em Portugal. Quer dizer, a nossa escola é uma escola do século XVIII, XIX, quer dizer, não é uma escola do século XXI. Não, e mesmo a forma, as dinâmicas nas salas de aulas são terríveis, quer dizer, não promovem um pensamento crítico, não promovem o conhecimento. Qualquer professor universitário que tem alunos de primeiro ano sabe como é que está o sistema de ensino em Portugal. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, também não vejo que haja uma preocupação significativa, uma preocupação grande da parte das entidades públicas para promover o conhecimento e a inovação. Isso não vejo. E não só para os mais jovens. Mas já agora, só a propósito disso... temos mesmo que... O nosso tempo tem mesmo que chegar ao fim. Então Portanto, mas se quiseres ser muito rápida... Não, era um exemplo. Alguém que tivesse morrido nos anos 50 e que ressuscitasse hoje, assim é que é. E então ressuscitava. Se fosse médico, entrava numa sala de operações, numa sala, e dizia assim, espera lá, mas o que é isto? Eu já não sei funcionar como... Para que é que isto serve? Se fosse professor e entrasse numa sala de aula, pegava no X e começava a escrever, nem dava quase pela diferença, porque até a disposição das cadeiras é igual. Portanto, no fundo, a escola também precisa de se abrir. E precisamos todos de nos abrir, mas não só os mais novos. São os mais novos e os outros. Portanto, a sociedade é feita por todos e não apenas por partes da população.
Muito obrigado aos três. O nosso tempo, infelizmente, está mesmo a terminar. Podíamos continuar aqui a conversar durante bastante mais tempo. Como sugestão de leitura, deixo apenas aqui o livro Um Tempo Sem Idades, da professora Maria João Valente Rosa, que é um ensaio sobre o envelhecimento da população, que foi publicado pela Tinta da China em 2020. E esta semana o Conselho de Segurança tem que ficar por aqui. Muito obrigado aos três, especialmente à professora pela participação, por ter aceito aqui este nosso convite. Agradeço-lhe também a si que nos acompanha e recordo que pode ouvir-nos no site da Sábado e em todas as plataformas de podcasts e no canal do YouTube da Sábado. Até ao próximo programa.